Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Vitor Hugo Colares, eu sou concurseiro da área policial, tenho algumas pós-graduações na área do direito, já fui aprovado em alguns concursos da área policial, Polícia Militar, Polícia Civil, e estou gravando esse módulo de Direito Penal para tentar contribuir, para tentar ajudar. Vou disponibilizar ele no YouTube de maneira gratuita. No início da minha caminhada nos concursos, eu busquei muito material gratuito no YouTube, me ajudou. Então, eu acho justo poder contribuir com vocês esse material que é um compilado do que eu acho importante, das doutrinas que eu li, da lei seca, da jurisprudência que eu acho pertinente, com algumas questões referentes a concursos, principalmente na área policial. Então, se você acertar uma questão que seja através desse módulo, eu já vou ter atingido o meu objetivo, que é contribuir e ajudar. Eu sei que não é fácil, é um caminho tortuoso, é difícil, já estou há alguns anos aí nessa labuta, mas ele é muito recompensador, principalmente se você tem um sonho de seguir na carreira policial, assim como eu tive e tenho, é muito recompensador. Segue firme que vai dar certo, sua hora chega. Bora lá? Vamos lá, vamos iniciar aqui o módulo de Direito Penal. Não busco aqui abranger todo o conteúdo do Direito Penal, mas vai ter uma base muito firme, muito sólida. Vai dar para você acertar muita questão com esse material de suporte, com certeza. Vamos lá. A gente vai iniciar essa primeira aula falando dos aspectos introdutórios do direito penal. Então aqui a gente vai abarcar o conceito, vai falar das características do direito penal, qual é a sua finalidade. A gente vai explanar um pouco sobre os bens jurídicos tutelados, que é muito importante. Vai falar um pouquinho da história do Código Penal do Brasil. Vai classificar o direito penal, tem algumas classificações que são costumeiras em cair em prova. Então a gente vai abarcar esse assunto também e vai finalizar a aula com a teoria garantista penal, desenvolvida por Ferraioli, que é um doutrinador expoente nessa seara do direito penal. Acerca dos conceitos, a gente vai abarcar aqui a parte do ordenamento jurídico, a definição de crimes, a cominação de penas e a previsão de medidas de segurança. Vamos lá, o que a gente pode entender como parte do ordenamento jurídico? A gente tem que compreender que o direito penal é apenas uma pequena parcela de um todo. Existe o direito civil, o direito previdenciário, o direito processual penal. O direito penal é apenas parte deste ordenamento jurídico pátrio. E nele a gente vai definir os crimes, vai combinar as penas, vai prever as medidas de segurança. Na definição dos crimes, vai haver uma descrição das condutas tipificadas que são passíveis de punição. Ou seja, ele vai definir que aquela conduta é crime. Matar alguém é crime. Roubar alguém é crime. Se trata de condutas tipificadas passíveis de punição. E na punição, qual seria ela? Vai ter a cominação de penas, onde vai ter uma delimitação da escala punitiva. Matar alguém vai ter uma pena maior do que roubar alguém. Então, um crime mais grave, uma pena mais grave, uma pena maior. Um crime menos grave, uma pena mais branda. Isso para os imputáveis, que são aqueles que têm a capacidade de discernir os seus atos, que são capazes de responder pela sua conduta. A gente vai entrar no decorrer do curso mais aprofundadamente sobre essa questão dos imputáveis e dos inimputáveis. Inimputáveis seriam aqueles que não possuem a capacidade de responder pelos seus atos. Os menores de 18 anos, os loucos em geral, aqueles que não são capazes de discernir a sua conduta. Então, temos também as medidas de segurança, né? A previsão das medidas de segurança, onde há uma delimitação das escalas asseguratórias. Isso para os inimputáveis, que não são capazes de discernir os seus atos e não podem responder pela sua conduta, de maneira não no âmbito criminal, né? Acerca das características do direito penal, a gente vai abordar algumas delas. A gente vai abordar o ramo do direito penal, que é um ramo do direito público, a função preventiva do direito penal, a ciência cultural intrínseca
a ciência normativa intrínseca, o caráter sancionador do direito penal e os sujeitos da conduta típica. Ramo do direito público. O que a gente pode entender como o direito penal sendo um ramo do direito público e não do direito privado. Esse detalhe, ele cai em questão de concurso, e esse mero detalhe, se ele mudar, falar que o direito penal pertence a um ramo do direito privado, falar tudo o resto corretamente, a questão vai estar errada. Então tem que estar muito ligado nesse tipo de pegadinha da banca. O direito público, ele regula a interação entre o indivíduo e a sociedade. Ele visa manter uma harmonia entre eles, entre o indivíduo e a sociedade. E o direito penal, ele protege bens que não interessam exclusivamente ao indivíduo, eles interessam à coletividade como um todo, para a segurança de todos, para o bem de todos da sociedade no geral. Então, não é sobre o indivíduo, e sim sobre a coletividade. Acerca aí da cultura, da ciência cultural e da ciência normativa, a ciência cultural, ela é uma ciência do deve ser. O direito penal, ele é uma ciência do deve ser e não do ser. Parece besteira, mas são conceitos que caem em prova. A questão pode falar que o direito penal é uma ciência do ser. Está errado. O direito penal é uma ciência do deve ser. A ciência do ser, a gente pode colocar a criminologia. A criminologia é uma ciência do ser. O direito penal é uma ciência do deve ser. Então, ela estuda o quê? As regras, o cumprimento das regras, como deve se proceder. Então, ela é uma ciência, uma dogmática jurídica, né? Então, se trata o direito penal como uma dogmática jurídica. E a ciência normativa do direito penal, ele justamente tem o viés do estudo da norma. Ele tem como objetivo estudar a norma. O direito penal é uma ciência normativa, do estudo da norma. O direito positivo, o mundo como deve ser. Outra característica importante é o caráter sancionador do direito penal. Se a banca afirmar o direito penal tem um caráter sancionador, correto. Esse direito penal, ele protege a ordem jurídica combinando sanções. Tem um caráter sancionador. Ele é predominantemente sancionador. E ele não cria bens jurídicos. Se a banca falar que ele cria bens jurídicos, está errado. Então, para massificar, o direito penal tem um caráter predominantemente sancionador. Ele não cria bens jurídicos, ele apenas protege bens jurídicos. E acerca dos sujeitos do direito penal, né? A gente tem que destacar o sujeito ativo, que é o que pratica o crime, o sujeito passivo, que é vítima daquele crime, e o Estado, que também sempre figura como sujeito passivo. Ele também sempre vai ser um sujeito na seara criminal. Então, a partir do momento que alguém pratica um crime, tem a pessoa que praticou, a pessoa que sofreu e o Estado, que ele sempre vai ser lesado. Ele sempre é lesado pela conduta do sujeito ativo, porque prejudica a sociedade como um todo, prejudica o Estado como um todo. O crime prejudica o Estado como um todo. O Estado sempre é um sujeito passivo em frente à prática de um crime. Além disso, a gente pode destacar também que o Estado ele pode ser um sujeito passivo eventual. Ocorre essa denominação quando o crime é praticado diretamente contra o Estado, nos crimes contra a administração pública, por exemplo. Então, a gente destaca o Estado sempre como um sujeito passivo, constante. E o sujeito passivo material seria aquele que é o titular
do interesse penalmente protegido. Eu fui roubado e eu sou o sujeito passivo material. Eu sou o titular desse interesse, do meu objeto, do meu bem que foi furtado, que era protegido, que é protegido penalmente. Então, é aquele que sofre a lesão do bem jurídico que é o titular dele, como a vida, como a integridade física, como a honra, enfim. Vamos partir agora para a finalidade do direito penal. Aqui a gente destaca que tem como finalidade o direito penal proteger os bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência da sociedade. A gente destaca aqui também o Luiz Regis Prado, um doutrinador que ele assinala que o pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e primordial do direito penal radica na proteção de bens jurídicos essenciais ao indivíduo e à comunidade. Então, ele está basicamente falando aqui, expressando o que eu já falei anteriormente, a questão da proteção dos bens jurídicos. A finalidade do direito penal é proteger os bens jurídicos. Todos os bens jurídicos? Não. Apenas os essenciais à vida e ao indivíduo, né? E à comunidade como um todo. São os bens jurídicos mais relevantes. E também destaca aqui outro autor, o Nilo Batista, que ele fala que a missão do direito penal é a proteção de bens jurídicos através da cominação, aplicação e execução da pena, que ele traz o conceito da pena como força motriz, né? Que é através dela que há uma cominação, uma aplicação e uma execução, através dela que há uma proteção dos bens jurídicos tutelados. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a seleção dos bens jurídicos, né? Que são os valores abrigados pela Carta Magna. A Carta Magna seria a nossa Constituição Federal de 1988. Seria a nossa Carta Magna. E são eles a liberdade, a segurança, o bem-estar social, a igualdade, a justiça, dentre outros. São os bens mais relevantes, esses bens jurídicos. E essa Constituição Federal, ela exerce um duplo papel. Qual seria esse duplo papel? Seria de orientar o legislador, ele orienta o legislador acerca desses bens jurídicos, quais são os mais relevantes, o que ele pode ou não fazer. Assim como ele norteia e orienta o legislador, em segundo plano, ele também impede que o legislador possa vir a infringir ou a suprimir esses bens jurídicos tutelados. Da mesma maneira que ele orienta que o legislador preze pela segurança, pela liberdade, pela igualdade, bem-estar social, ele também impede que o legislador faça algo que possa prejudicar a justiça, por exemplo, a liberdade. Então, tem esse duplo papel de orientar, de nortear, mas também de impedir, de cercear qualquer violação acerca desses bens jurídicos tutelados. E aqui a gente põe alguns exemplos de bens jurídicos tutelados pelo direito penal, que são os mais importantes ali, a vida, a honra, o patrimônio. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Código Penal do Brasil, e é válido a gente destacar o projeto de Alcântara Machado, 1938. Esse projeto ele serviu de base para o nosso Código Penal, que foi feito em 1940. O nosso Código Penal foi feito em 1940. E hoje ele não é exatamente igual, porque o direito é mutável, há crimes novos que são implementados, há alterações, a sociedade evolui e com ela há uma necessidade de se evoluir a nossa legislação, mas o projeto base, o nosso Código Penal, é de 1940.
E hoje, como é que ele está? Hoje ele está composto por duas grandes partes. Do artigo 1º ao 120, que se trata da parte geral do Código Penal, e a parte especial do Código Penal, do artigo 121 até o 361. Vamos falar um pouco dessa parte geral, né? Parte geral do Código Penal. Nessa parte geral, a edição de normas que visam orientar o intérprete quanto à verificação do crime. Então, quando é praticado o crime? Qual o tempo do crime? Qual é o momento do crime? Ele começou a ser praticado em um local, terminou de ser praticado em outro. Qual é o local do crime? Como é que vai determinar isso? Tudo isso vai estar especificado na parte geral. Então, vai ter artigos falando e norteando a respeito desses temas. Temas como a conduta do agente, ela foi dolosa ou culposa? Ele teve a intenção ou ele não teve a intenção? Ele foi só negligente, imprudente, imperito? Conceitos acerca de nexo de causalidade também nessa parte geral, entre a conduta do agente e o resultado. Para se falar em crime, não pode haver uma quebra no nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. Causas de exclusão do crime, né, que afastam a ilicitude, ou até mesmo outras que isentam o agente de pena. Tem outras regras e ditames referentes à execução da pena infligida ao condenado, e bem como a aplicação de medidas de segurança ao inimputável, ao semi-imputável. Vocês lembram que eu falei anteriormente que aos inimputáveis, aos que não respondem pelos seus atos, não vai ter uma pena, execução da pena em si, vai ter uma medida de segurança. Então, são esses ditames que são, dentre outros, que são enumerados entre o artigo 1 ao 120, que é a parte geral, para lastrear esse conhecimento, esses regramentos. E enumera diversos outros ditames, casos de extinção de punibilidade, exclusão de crime, enfim. E já a parte especial, nela é destinada principalmente, né, primordialmente, primeiramente, a definir os delitos e combinar a pena. É na parte especial que vai estar lá, artigo 121, matar alguém. Pena de 6 a 20 anos. Então, é nesse... E caso o homicídio ali seja qualificado, está lá assinalado de 12 a 30 anos de reclusão. Outro exemplo aí que a gente pode dar seria o roubo, também está na parte especial. Artigo 157, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou, depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência aí da vítima. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Agora a gente vai adentrar num tema que também cai muito em prova, que são as classificações que podem ser dadas aí ao direito penal. Ele pode ser classificado como um direito penal objetivo ou direito penal subjetivo, um ou outro. Pode ser classificado como um direito penal subjetivo ou um direito penal adjetivo. Pode ser classificado como um direito penal comum ou um direito penal especial. Vamos lá, a gente vai perpassar por cada um dessas duplas, dessas 3 duplas aí, e vocês vão conseguir entender e marcar o X no lugar certo. O direito penal objetivo, ele se trata de um conjunto de normas editadas pelo Estado. Então, ele define crimes e contravenções, ele impõe ou proíbe determinadas condutas sobre a ameaça de sanção ou daquela medida de segurança, dependendo se o infrator é imputável ou inimputável, bem como todas as outras questões que cuidem da natureza penal. Então, o direito objetivo se lastreia no direito positivado, no conjunto de normas. Um ponto importante aí acerca do conjunto de normas de direito penal é que, ao mesmo tempo que elas autorizam o direito de punir,
elas também são limitadas por normas constitucionais e até mesmo infraconstitucionais penais, se tratando-se do direito objetivo, né, do conjunto de normas. Um exemplo que a gente pode dar é um artigo da Constituição que está expresso: não há crime sem lei anterior que o defina. Então, está ali, ela está limitando o direito de punir que não há crime sem que tenha uma lei anterior. Já acerca do direito penal subjetivo, se trata da possibilidade do Estado criar e fazer cumprir suas normas. Então, ele está executando as decisões condenatórias proferidas pelo Poder Judiciário. Não se trata do conjunto de normas, mas a capacidade e a possibilidade do Estado criar e fazer cumprir as normas. Então, é o próprio ius puniendi, o direito do Estado punir o indivíduo que praticou um crime. Superada essas duas primeiras classificações, a gente parte para o direito substantivo e o direito adjetivo. Não se trata aí de português, tá? São classificações que são recorrentes em provas e a gente tem que entender e decorar para poder marcar o X no lugar certo. O direito substantivo ele está correlacionado ao direito penal propriamente dito. Então, o direito substantivo ele é material, é o que define as relações concretas das pessoas em sociedade e que se submete às suas ações, né? Já o direito adjetivo ele está correlacionado ao direito processual penal, tá aí a diferença. Ele dá sentido de complementariedade. O direito adjetivo, entre aspas, o processual, ele consiste nas regras do direito processual que regulam a existência dos processos. Ele trata de toda a vida, todo o trâmite deste processo. Então, o modo que esse processo se inicia, como ele se desenvolve e como ele termina. Então, direito substantivo está correlacionado a um direito penal, que é um direito material. Direito adjetivo, ele está correlacionado a um direito processual e trâmite dos processos, é um direito processual penal. Agora a gente parte para mais uma dupla de classificação do nosso direito penal e se trata aí do direito comum e o direito especial. Essa classificação ela depende dos órgãos que têm a jurisdição para aplicá-lo. Um exemplo, o direito comum. O direito comum ele é aquele que é aplicado a todo cidadão. Ele é processado pela justiça comum, pode ser uma justiça estadual, uma justiça federal. Já o direito penal especial, ele é aquele que se aplica a uma classe em específica. A gente pode exemplificar como o Tribunal Militar, uma justiça eleitoral, ou seja, uma classe específica dos militares vai ser julgada pelo Tribunal Militar, dos políticos pela Justiça Eleitoral. Então, é um processo na justiça especial, não é para todo o cidadão. Superada essa parte de classificação, né, diferentes classificações que são recorrentes nas provas, a gente vai adentrar num tema que a gente vai abranger superficialmente para vocês terem uma noção. Se trata aí já de criminologia, não é o intuito da nossa aula, mas a gente vai perpassar para ter uma noção básica sobre a teoria garantista penal que foi desenvolvida por Ferraioli. Ferraioli ele cria essa teoria do garantismo visando a tutela dos direitos de todos, visando como garantir o garantismo como sendo o único remédio para os poderes selvagens. Então ele quer resguardar o cidadão de abusos, de possíveis abusos. Então ele distingue essas garantias em duas grandes classes que a gente vai exemplificar, que são as garantias primárias e as garantias secundárias. Ferraioli ele assinala também que o garantismo ele deve ser entendido no sentido do Estado constitucional de direito, isto é aquele conjunto de vínculos e regras racionais que eles são impostos a todos os poderes, para poder resguardar e tutelar o direito de todos os cidadãos.
Então, é aquele único remédio para resguardar de possíveis arbitrariedade dos poderes. E ele distingue, né, essas garantias em duas classes, a garantia primária e garantias secundárias. As garantias primárias de Ferraioli são os limites e vínculos normativos, ou seja, as proibições e as obrigações formais e substanciais, imposto na tutela dos direitos, ao exercício de qualquer poder. Seriam as garantias primárias, são os limites e vínculos normativos. Já a garantia secundária, ela se faz importante no caso da falha da garantia primária. Se aqueles limites normativos forem superados, não foram respeitados, vêm as garantias secundárias. O que seria isso? Seriam as diversas formas de reparação. Então, aqueles atos que foram feitos, que feriram aquelas garantias primárias, eles podem ser anulados. Então, a anulabilidade dos atos e a responsabilidade pelos atos ilícitos. Aquele ato, aquele vínculo normativo que foi quebrado, que não foi respeitado, há de ter uma responsabilidade por esses atos ilícitos. Essas violações das garantias primárias, elas precisam ser reparadas. Essas são as garantias secundárias de Ferraioli. Aqui a gente consegue distinguir bem, para melhor fixar a fonte aqui do curso de Direito Penal do Rogério Greco, garantias primárias e secundárias. A gente pode ver que as garantias primárias, limites e vínculos normativos impostos na tutela dos direitos ao exercício de qualquer poder, proibição e obrigações formais e substanciais. Já as garantias secundárias, diversas formas de reparação subsequentes às violações das garantias primárias, anulabilidade dos atos inválidos e responsabilidade pelos atos ilícitos. Então, por esse gráfico aqui, gráfico não, né? Por essa figura, esse esquema, esse mapa mental, a gente consegue fixar e entender melhor essa questão das garantias de Ferraioli, primárias e secundárias. Passando para esse segundo esquema, esse segundo mapa mental aqui também, oriundo do curso de Direito Penal do Rogério Greco, aqui se mostra os axiomas garantistas, processuais penais e penais. Aí vocês vão me perdoar que o meu latim aí tá enferrujado, nunca aprendi, não sei pronunciar bem. Se tentar vai ficar feio, vai ficar engraçado, melhor não. Vou tentar traduzir aqui, né? Mas é importante saber essa nomenclatura desses axiomas aí, porque cai em prova também, cai em prova. Então, o primeiro aí, não há pena sem crime. O segundo, não há crime sem lei. O terceiro, não há lei penal sem necessidade. O quarto pode ser traduzido que não há necessidade sem ter um relevante perigo, um perigo concreto de um bem jurídico tutelado. O quinto, não há lesão sem conduta. O sexto seria não há conduta sem a culpa. Aí a gente vai para esses axiomas agora processuais penais. Esse primeiro poderia se traduzir como se não há reconhecimento de culpa sem que um órgão jurisdicional o reconheça. O segundo, processual penal, aí não há julgamento sem acusação. O terceiro aí, processual penal, não há acusação sem prova. E o último seria não há prova sem uma defesa, sem uma ampla defesa. Seriam esses aí os 10 axiomas de Ferraioli, da teoria garantista desenvolvida por Ferraioli. Bom, a gente finalizou essa primeira parte, esse primeiro capítulo que eu separei dessa primeira aula, e agora a gente vai fazer questão, né? Fazer questão para ver se bateu, para ver se a gente aprendeu alguma coisa, para ver se o que a gente falou tem relevância, cai em prova. E aí eu separei aqui algumas questões referente a esses temas aí que a gente abordou. Vamos lá, vamos fazer junto aqui. Primeira questão,
o garantismo penal de Ferrajoli é contrário à proposta de eliminação do direito penal, que é denominada como abolicionismo. O motivo dessa posição é a consideração de que a aplicação do direito penal pelo Estado pode ser um instrumento para a garantia do respeito aos direitos do acusado. Certo ou errado? Questão aí de 2019, Instituto Consulplan, Ministério Público. Questão aí de promotor de justiça. Aqui ele está abrangendo a parte criminológica, né? Criminologia, o Ferrajoli que a gente perpassou rápido, mas já dá para ter uma noção. Aqui ele está falando que o garantismo é contrário à proposta de eliminação do direito penal. Correto. Ele em nenhum momento está falando para abolir, para não ter nenhuma. Ele fala das questões de garantias, mas não fala em abolir nada. Então, até aqui, correto. Então, ele é contra essa denominada como abolicionismo. Segunda parte da questão. O motivo dessa posição é a consideração de que a aplicação do direito penal pelo Estado pode ser um instrumento para a garantia de respeito aos direitos do acusado. Correto também. Justamente essa questão das garantias primárias, as garantias secundárias. Aí acho que se encaixa até as garantias secundárias, que seriam as garantias do acusado em si. Então, está correta a questão. Pode marcar certo sem medo de ser feliz, só correr para o abraço. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. O desenvolvimento teórico do garantismo é atribuído especialmente a Luigi Ferrajoli, a partir de suas ideias. A letra A. O sistema penal oficial deve, ao fim e ao cabo, ser substituído por formas alternativas de resolução de conflitos. Bom, Ferrajoli não fala em dar fim e dar cabo do sistema penal oficial e nem substituir essas formas. Então, a questão está absolutamente errada. A gente descarta a letra A. Não tem ideias abolicionistas o garantismo de Ferrajoli. Letra B. Mais que evitar a prática de crimes, a pena se legitima por coibir reações informais violentas. Bom, parece que temos um gabarito. Parece o nosso gabarito, a letra B. Realmente, a prática de crimes, a pena ela se legitima por coibir essas relações. Mas vamos deixar de stand-by e vamos ler as outras alternativas aí, para a gente ter a certeza de marcar o gabarito correto. Letra B. Letra B não, letra C. Embora a origem e matiz iluminista, atualmente encontra-se em direção oposta, como se pode extrair de seu decálogo teórico axiomático. O que seria esse decálogo teórico axiomático? Seria aqueles axiomas que a gente viu no final da aula de Ferrajoli, aqueles 10 axiomas. Então, ele fala que, embora tenha origem matiz iluminista, o que seria matiz iluminista? São ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade, ideias de respaldar o cidadão perante a arbitrariedade do Estado. Tem vinculação com a Revolução Francesa. Então, é nesse sentido essa matiz iluminista destas ideias. Atualmente, encontra-se em direção oposta. Opa, não é direção oposta, é a mesma direção do garantismo de Ferrajoli. Questão de resguardar o indivíduo, a sua liberdade. Então, não é questão em direção oposta, são mesma direção, mesmo sentido, não é oposto. Letra C está errada. Letra D. Possui aplicação direta em qualquer sistema penal. Encontra respaldo na Constituição brasileira por via interpretativa. Por se tratar de um sistema democrático que tem como pressuposto a prevenção geral e especial negativa. Letra D, errada também. Ele fala aqui que aplicação direta em qualquer sistema penal. Quando tem uma generalização muito grande, a gente já fica de orelha em pé, né? Então, letra D a gente corta. Letra E. Foi adotado pelas linhas abolicionistas como uma possível solução à crise do sistema penal. Não tem nada a ver com as linhas abolicionistas. As linhas abolicionistas são uma coisa, o garantismo desenvolvido por Ferrajoli é outra coisa. Não tem. Então, letra E está errada. Nosso gabarito, letra B de bom. Se você vai marcar
o X no lugar correto e vai conseguir a aprovação. Se Deus quiser, a gente vai continuar junto aí nessa pegada. Essa questão aí foi de 2018, Banco FCC, DPE, Amapá. Então, prova para defensor público do Amapá. A gente vai seguindo aí e bora para cima. Vamos para a terceira questão. Em Direito e Razão, Teoria do Garantismo Penal, Luiz de Ferraioli observa que é possível distinguir 3 significados diversos para a palavra garantismo. Vamos lá, a gente está falando aqui do garantismo de Ferraioli. A gente passou de maneira superficial, mas eu acho que vai dar para a gente ter uma ideia. Se seguir as mesmas linhas, a gente consegue acertar a questão. Em primeiro lugar, designa um modelo normativo de direito. Positivo. Até aí, ok. Em segundo lugar, o significado designa uma teoria jurídica da validade e da efetividade como categorias distintas, não só entre si, mas também pela existência ou vigor das normas. Aí está seguindo a mesma linha, eu também colocaria como correto, vamos seguindo aí. Terceiro significado. Designa uma filosofia política que requer do direito e do Estado o ônus da justificação externa com base nos bens e nos interesses dos quais a tutela ou a garantia constituem a finalidade. Também segue a mesma linha dos conceitos que a gente abordou, então questão correta. Uma questão um pouquinho mais densa, um pouquinho mais chata. Realmente essa daí dá para errar, mas a questão está correta, gabarito certo. Questão de 2014, MPE de Santa Catarina, promotor de justiça. Vamos lá para a quarta questão. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o próximo item. O direito de punir do Estado está vinculado ao direito penal substantivo ou direito penal objetivo. Bom, vamos lá. O direito penal substantivo, ele está ligado ao direito penal em si, está ligado às normas, juntamente com o direito penal objetivo. São as normas gerais do direito. Não está vinculado ao direito de punir do Estado. Esse direito de punir é um direito adjetivo, é um direito subjetivo e adjetivo, direito de punir, o ius puniente, está vinculado ao processo penal. Então, a questão está errada. O direito penal substantivo está ligado a questões de direito penal material, as normas, justamente com o direito penal objetivo. Os dois são vinculados, né? Vamos aí para a quinta questão. O direito penal subjetivo, o direito de punir do Estado. Ok, era isso que a gente falou na questão 4, né? Direito subjetivo ou direito adjetivo, o direito de punir do Estado, ius puniente. Tem limite no próprio direito penal objetivo. Opa! Vamos analisar aqui. Ele está falando que o direito de punir, o direito processual penal, ele tem limite no próprio direito objetivo, o direito material, o direito penal. Correto, porque o direito objetivo ou o direito substantivo, ele estabelece as normas, né? Então ele impõe limites, sim. Então, o direito de punir, ele tem limites no direito material objetivo. Questão correta. Ano de 2012, MPE Santa Catarina, promotor de justiça. Questão correta. Só analisar com calma, que aí pode vir a confundir, né, o subjetivo com o substantivo. A gente não pode confundir esses conceitos, que a banca tenta pegar a gente para a gente escorregar e errar. A gente não vai acontecer isso com a gente vai matar a questão e vai gabaritar, vai marcar o X no lugar correto. Questão correta. Vamos para a próxima. Questão 6. A função do direito penal é, letra A, proteger bens jurídicos relevantes para a sociedade. Opa! Eu acho que já temos um gabarito aí, hein? A gente falou sobre isso. Eu acho que é a letra A. Vamos falar aqui, vamos ler as demais alternativas. Letra B.
Aplicar penas e medidas de segurança? Não. Letra C. Dirimir controvérsias e pacificar a sociedade? Não. Letra D. Construir uma sociedade livre, justa e solidária? Não. Letra E. Garantir a execução das leis penais? Também não. Letra A. A função do direito penal tem que estar gravada na nossa cabeça. Aí a finalidade ele é proteger os bens jurídicos relevantes para a sociedade. Gabarito, letra A. Ano de 2023. Banca VUNESP, Polícia Civil de São Paulo, delegado de polícia. Olha uma questãozinha aí. Letra A. Vamos estudar que a gente vai chegar. Questão 7. No que diz respeito a noções gerais aplicadas no âmbito do direito penal, julgue o próximo item. O direito penal subjetivo refere-se ao conjunto de princípios e regras que se ocupam da definição das infrações penais e da imposição de penas ou medidas de segurança. Certo ou errado? Novamente, essa questão do direito penal subjetivo, objetivo, ou direito substantivo, adjetivo. Nesse caso, está falando do direito subjetivo. O direito subjetivo é o direito do Estado punir. Está ligado ao processo penal. É vinculado ao ius puniendi. Aqui ele está falando da conjunto de princípios e regras. Ele está falando do direito objetivo e não subjetivo. Então, questão errada. Ano de 2014, banca CESP, Sebrasp. Tem que tomar cuidado com essa banca, tem que ficar especialista nessa banca, a gente vai para cima, a gente vai conseguir vencer. Bora lá. Próxima questão. Vamos lá, 8ª questão. Acerca dos fundamentos do direito penal militar e do direito processual penal militar, julgue o item. Conceitua esse direito substantivo como o conjunto de normas de valoração das condutas sociais visando a proteção dos interesses considerados essenciais à manutenção de uma dada formação social. O direito adjetivo como o conjunto de normas jurídicas que dispõe acerca do modo, dos meios e dos órgãos do Estado encarregados de punir, o que se realiza por meio do processo. Correta questão, justamente o conceito aí do direito substantivo e do direito adjetivo, questão correta. Vocês podem ver que tem uma incidência muito grande nas provas essas questões. Novamente, banca CESP, Sebrasp, da PM do Ceará. Questão 9. O tipo penal é a ferramenta fundamental para limitar o poder punitivo do Estado e determinar a liberdade de conduta dos cidadãos. Compõe o conceito de sujeitos da conduta típica. Aqui a gente é uma questão referente aos sujeitos do crime, da conduta tipificada. Então vamos ver aqui, a gente falou sobre isso. Vamos ver se a gente consegue matar essa questão aqui. Então são sujeitos da conduta típica. Letra A, autor, réu, juiz. Letra B, juiz, promotor, defensor e réu. Letra C, sujeito ativo, sujeito passivo e o Estado. Temos o gabarito aí, né? A gente falou que o Estado sempre vai estar presente quando tem uma conduta tipificada, quando ocorre um crime. E se ocorre um crime, tem um sujeito ativo que praticou, um sujeito passivo, que foi vítima, e o Estado, que sempre vai ser vítima quando ocorre um crime, sempre vai estar nesse polo. Então, gabarito, letra C. Letra D, juiz, promotor, réu, não. Letra E, agente, vítima e testemunha, também não. Ano de 2021, banca FGV, Polícia Civil do Rio de Janeiro, cargo de perito criminal. Vamos para a última, 10ª questão. 10. Projeto que deu origem ao Código Penal de 1940, conhecido pelo nome de seu elaborador. Aqui é uma questão seca. Ou você sabe ou não sabe, é complicado esse tipo de questão, eu acho até injusta. Pega um conhecimento geral, o cara que não está estudando especificamente essa matéria acaba deslizando, que é a prova do ano de 2023, VUNESP, prova de delegado de polícia. O nível está tão alto que a banca já começa a pegar esse tipo de questão
muito específica, que é um conhecimento muito específico, muito geral, porque para poder diferenciar, porque tá todo mundo com nível muito alto. Vamos lá, a gente falou, né? Letra A, Galdino Siqueira. Letra B, Eusébio Gomes. Letra C, Alcântara Machado. Letra C, nosso gabarito. Foi o pré-projeto dele, né, que deu lastro. O projeto dele de 1938 deu lastro, serviu de base para o nosso Código Penal de 1940. Gabarito, letra C. Bom, a gente finalizou aqui umas 10 questões da nossa primeira aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso. É um material que eu fiz com muito carinho, fiz com muito zelo. E é um início de um projeto, né? Espero que dê certo. Vou seguir tentando melhorar para tentar ajudar vocês a conseguir a vaga que vocês tanto querem. A gente tá junto nessa, contem comigo e bora pra cima, bora vencer.